Eu vou apresentar o nosso primeiro painelista, que é o Sr. Cláudio Silva, consultor angolano, formado em planeamento estratégico em recursos humanos, opera em planeamento estratégico já há 9 anos, com formações adicionais em recursos humanos, gestão de projetos, consultoria e business, liderança e gestão para empresas. É também diretor de produção e cofundador da Quase Exemplo, Quase Evento Executivo. É assim, não é, Sr. Cláudio? Eu não posso errar. Quase Executivo. Quase Executivo, muito obrigada. É também membro da direção e cofundador da Universidade de Rio Parque. Muito riso. Com experiência no ramo do planeamento estratégico, como eu já disse, produção de eventos, gestão bancária, finanças voltadas à transformação marítima e operações em offshore. É muita coisa. Então, Sr. Cláudio, por favor, brinda-nos. Uma salva de palmas. Ok, bom dia a todos e muito obrigado pela apresentação. Estar aqui para falar de planeamento estratégico em 15 minutos é um desafio muito grande, já que só para falarmos de diagnóstico nós podemos levar mais do que 3 horas. No entanto, vamos tentar aproveitar o máximo do tempo possível. Eu estou aqui como apresentado pela Kwanza Executivo. Nós vamos ter, ou teríamos, 6 pontos para podermos falar. De alguma forma, vamos tentar resumir ao máximo para podermos tirar o maior proveito desta apresentação. A Kwanza Executivo é uma empresa que opera em 2 segmentos específicos: consultoria pela Kwanza Consulting e produção de eventos com a Kwanza Eventos e a Kwanza Executivo. Eventos executivos com a Kwanza Executivo e eventos culturais com a Kwanza Eventos. No entanto, aquilo que nos traz aqui é consultoria e nós temos como nossa missão conduzir pequenas e médias empresas a maximizarem os seus lucros, atingindo os seus objetivos. Mas já fui apresentado, Cláudio Silva, angolano, com todas aquelas valências que acabaram de ser apresentadas, então podemos passar para o outro slide. Sobre planeamento estratégico, vou começar por separar aquilo que é planeamento de estratégia para podermos perceber melhor. Quando nós definimos um plano, nós definimos uma meta a ser atingida. A estratégia é o caminho que nós escolhemos para atingir então estas metas. Em planeamento estratégico nós fazemos isso recorrendo àquilo que são ferramentas de gestão que nos possibilitam ter menor tempo, maior lucro, maior qualidade. Então, nós vamos olhar para aquilo que são as ferramentas de planeamento estratégico que também vão coincidir com as etapas delas. Nós temos a definição ou revisão das diretrizes, a elaboração de diagnóstico, a definição de metas e objetivos, a definição de um plano de ação e, no final, então, aquilo que é o controle e acompanhamento. Tudo isto é feito fazendo recurso a ferramentas específicas. Nós tivemos que olhar para as diretrizes e boa parte de nós, em algum momento, já ouviu falar de missão, visão e valores. Quando nós vamos definir cada uma delas, nós temos que ter noção de que nas diretrizes nós encontramos o DNA de uma organização e também o seu farol. Hoje, se nós tivermos que olhar para a missão é aquilo que são a nossa responsabilidade junto da sociedade, aquilo que nós vamos resolver na sociedade. Conforme eu apresentei há pouco tempo para a Kwanza Consulting, é apoiar pequenas e médias empresas a maximizarem os seus lucros, atingindo os seus objetivos. Esta é uma missão. Valores é nada mais nada menos do que aqueles princípios que todos os membros da empresa não abrem mão nas suas interações diárias, internamente ou com os seus parceiros, clientes ou fornecedores. Visão, e deixar a visão para o final, porque é na visão que muitos de nós pecamos. A minha apresentação tem como tema como fazer um planeamento estratégico funcional, e o funcional está aí exatamente por causa disto. Nós hoje cometemos muitos erros quando vamos decidir a nossa visão. Fruto daquilo que é copy-paste ou leituras que de alguma forma já foram ultrapassadas, faz com que nós ainda definamos visão baseada em conceitos ultrapassados. Vamos olhar para a visão que muita gente hoje ainda define, que é, por exemplo, ser referência em.
Hoje nós temos várias empresas, grandes empresas, que ainda usam esta visão. No entanto, visão tem que ser algo, e hoje a visão precisa ser algo que possa ser acompanhada e medida. Há uma teoria que diz que aquilo que não se mede, não se melhora. Então, nós para definirmos visão, precisamos definir com números exatos, precisamos definir com tempo exato. Então, nós poderíamos olhar, e vou aqui pegar a título de exemplo a DMA. A DMA, se tiver que definir uma visão, deve definir aquilo que pretende atingir dentro de um determinado período. A visão pode ser ajustada. Houve uma altura que as pessoas pensavam que a visão estava lacrada em pedra e não pudesse ser alterada. Não. Hoje nós definimos, e acho que o microfone baixou um pouco, mas pronto. Hoje nós definimos a nossa visão olhando para aquilo que pode de facto ser alcançado. E olhando para a DMA, vou dar mais uma vez o exemplo, se a visão da DMA for atingir um número de até 1000 clientes, de 1000 clientes até 2030, okay? Então esta visão vai ser uma visão que pode ser de alguma forma acompanhada e atingida. Mas se a DMA definir ser então uma empresa de referência em contabilidade ou em recursos humanos, de que forma é que a DMA vai poder avaliar se atingiu ou não? Pelo número de partilhas? Pelo número de likes? Não. Hoje, para nós definirmos visão, precisamos ter números concretos. E só com números concretos é que nós conseguimos chegar até lá. Então, quando há pouco tempo eu disse que nós temos nas diretrizes os nossos valores, que são o DNA da organização, e temos aqui o nosso farol, que é aquela luz que nós vamos seguir em sua direção para que possamos então atingir algum resultado. Mas a definição de visão ou das diretrizes precisa ser de alguma forma feita com os pés no chão. Há uma retroalimentação entre a elaboração do diagnóstico e a definição das diretrizes e de todos os outros objetivos e metas de uma organização. Quando nós vamos falar sobre o diagnóstico, nós vamos olhar para a realidade da organização e a realidade social e também a realidade do setor em que se decide atuar. Para isto, boa parte das empresas acabam recorrendo à análise SWOT. Nós, enquanto Kwanza Consulting, usamos quer a análise SWOT como as 5 forças de Porter. A análise SWOT, o que é que nos permite? Nós temos aqui 2 quadrantes para a análise SWOT, que nós conseguimos olhar para questões internas da empresa. Estamos a falar de forças e fraquezas, aquilo que são, olhando para forças, valências da empresa que facilitam a sua atuação no ramo que escolheu. Fraquezas são aquelas debilidades da empresa que de alguma forma vão dificultar a sua atuação. Para olharmos então para o outro quadrante, que é o quadrante externo, nós temos as oportunidades e ameaças, que são questões externas à empresa, oportunidades que possam facilitar a sua atuação e ameaças, aquilo que na sociedade pode de alguma forma dificultar a sua atuação. Nós, quando fizemos recurso às 5 forças de Porter, nós acabamos olhando também para como a empresa se comporta no mercado que decidiu atuar. Okay? Se tivermos que olhar, eu vou pegar aqui sempre a título de exemplo a DMA vai precisar ver então de que forma é que tem o seu poder de negociação junto dos seus fornecedores, aqueles que são fornecedores do seu produto principal, okay? Se existem muitos no mercado ou se existem poucos, isso vai definir aquilo que é a sua capacidade de negociação e abordagem junto deles. As forças, a forma como tem a negociação junto dos seus clientes, da mesma forma. Se existem muitos fornecedores do seu produto no mercado, ela tem um poder de negociação. Se existem poucos, também tem outros. Outros 2 quadrantes são as ameaças de entrada de novos concorrentes. A facilidade ou não de novos concorrentes surgirem. Aquilo que é a ameaça de entrada de produtos substitutos. Existem produtos hoje que podem substituir o nosso produto principal. Nós temos, a título de exemplo, aquilo que foi a distração de algumas empresas a quando da criação dos aplicativos do telemóvel. Vamos olhar, por exemplo, para o pessoal que as empresas que estavam a construir os Walkman, os Discman. Não olhavam para um telemóvel como um suposto produto substituto. Hoje, na realidade, nós temos todos esses produtos, Walkman, Discman, até os mais recentes, que eram os mini-discs, sendo substituídos pelos telemóveis. Então, quando nós vamos atuar e fazer análise ou diagnóstico, nós precisamos então verificar de que forma é que podem surgir produtos que possam substituir o nosso.
Da mesma forma, nós olhamos então para a quinta força, que é a rivalidade entre os concorrentes. Como é que está o meu posicionamento? Quem são os meus principais concorrentes? Fazendo este diagnóstico, nós conseguimos ter noção de que forma nós vamos definir aquilo que são os nossos objetivos, as nossas metas e também ajustar as nossas diretrizes ou a nossa visão. Porque se a DMA definir ter 1000 clientes até 2030, mas, no entanto, internamente não tem capacidade intelectual, não tem capacidade em termos de estrutura, pode não ser uma visão muito bem definida que pode impactar e, de alguma forma, frustrar aquilo que são os seus objetivos. Da mesma forma, vai ver de que forma é que atuam as coisas no mercado em que decidiu escolher. Okay? Mas, para depois da definição da visão, e como eu disse, a visão é o farol. Se a DMA pretende atingir os 1000 clientes até 2030, ela vai precisar atingir outros números antes de 2030. E é aí que nós entramos então no desdobramento dos objetivos, para que possamos chegar até a nossa visão ao cumprir com aquilo que são os nossos objetivos a longo prazo. E estes pequenos objetivos que vão ser definidos, nós podemos olhar para eles como objetivos de estrutura, objetivos estratégicos para períodos mais curtos. E eu estou a falar muito rápido porque o tempo é mesmo curto e há muita informação a ser passada. Então eu estou a tentar correr para passar o máximo de informação possível. E todos estes, o desdobramento do objetivo é feito olhando para a ferramenta SMART. Quando nós vamos definir um objetivo, nós precisamos ter certeza que ela vai ser específica, vai ser mensurável, é alcançável, é realista e tem um tempo definido. Então, se a DMA quer atingir 1000 clientes até 2030, ela precisa saber que até 2025 deve ter, no mínimo, 500. Okay? Então, estes 500 clientes para serem atingidos precisam ser definidos formas de atingi-los em função daquilo que é a sua análise interna. Se hoje não tem a capacidade intelectual suficiente para captar aqueles 1000 clientes, então ela vai precisar criar estratégias de formação. Se vai precisar ter algum escritório próprio, também em função disto, vai precisar definir isso. Vai olhar para aquilo que são as ameaças do mercado e definir estratégias de contorná-las. E todos esses objetivos e todas essas tarefas precisam sempre olhar para a ferramenta SMART. Porque se um objetivo não for específico, aquelas pessoas que forem orientadas a realizá-las não vão ter noção exata do que têm que fazer. Se não for mensurável, nunca vai conseguir fazer o acompanhamento se está a ser atingido ou não. A pessoa precisa saber que eu tenho que contactar 10 potenciais clientes até o próximo mês. Então, está específico, deve contactar 10 potenciais clientes, é mensurável, porque são 10 clientes, é alcançável, vai olhar para aquilo que é o mercado em que atua e perceber se é possível alcançar, é realista, sim, tem um tempo específico, porque é até o próximo mês. Então, olhando para essa ferramenta SMART, todos os objetivos, metas e tarefas são definidas olhando para cada uma delas. Depois disto, nós temos então a definição de um plano de ação. Para a definição do plano de ação, nós recomendamos o uso da ferramenta 5W2H. Quase todas as ferramentas que eu estou a apresentar, de alguma forma, são acrônimos ou são siglas de expressões em inglês. 5W2H refere-se àquilo que é a definição. Quando nós vamos fazer um plano de ação, nós precisamos olhar para ela e definir exatamente o que é que vai ser feito, por que é que vai ser feito, onde vai ser feito, quem vai fazer e quando vai fazer. Nós aí temos os 5 Ws, né, para inglês, que é o what, o why, where, who, when. E depois temos os 2H, que é como vai ser feito, e o último H, então, o que vai nos custar. Tudo isto vai nos permitir ter um plano de ação muito bem definido. Só tenho mais 3 minutos. Ok, um plano de ação muito bem definido e que poderá ser acompanhado com uma planilha de controle e acompanhamento. Porque se nós tivermos tudo muito bem definido, visão, objetivo estratégico bem definido, diagnóstico muito bem feito, mas não tivermos uma ferramenta que nos permita acompanhar a execução e de forma antecipada poder ajustar possíveis desvios, nós vamos continuar a ter um planeamento estratégico engavetado.
Então, isto é o que eu tinha para apresentar e mais alguma coisa. Este é o caso prático que foi, nós estivemos a trabalhar com uma empresa de contabilidade que nos pediu então que fosse atingido ou que fosse crescido de alguma forma a sua carteira de clientes em mais 50% até janeiro de 2023. Nós estamos a fazer isto, foram definidas diferentes ações, estamos a fazer o acompanhamento e de alguma forma, acredíveis, vai atingir esses números porque está a trabalhar com uma empresa de consultoria que permite isso. Ok, tentei resumir ao máximo, isto é uma apresentação que pode dar até 2 horas e eu tentei resumir nesses 15 minutos para podermos tirar o máximo proveito dele. Espero ter conseguido passar o máximo de informação possível. Fica sempre alguma coisa. E eu fiquei com algumas curiosidades. Mas mais do que eu gostaria de saber se na plateia alguém tem alguma pergunta para dirigir ao Sr. Cláudio. Uma pergunta? Não temos? Tá. Nós agradecemos, Sr. Cláudio. O material vai estar disponível. Nós vamos disponibilizar por e-mail. E não se preocupem. Muito obrigada. Okay. Obrigado a todos. E como não ficamos por aqui, ainda temos mais surpresas. Ah, Sr. Cláudio, eu me esquecia, nós temos um presente para si. Pronto, aqui está. Muito obrigado. Tem uma coisinha especial lá dentro. iPhone 13. Para o Max. Pode menos brinca. É mais embaixo. Isso, e tem uma coisa timbrada aqui bem especial. Pronto. É uma caneta com o meu nome. Caneta de ouro, tem que dizer que é uma caneta de ouro. Obrigada, Sr. Cláudio.